Seja bem-vindo a mais um Pensando Alto aqui na TV Pernambuco, um espaço dedicado à reflexão e ao diálogo sobre temas que mexem com a nossa vida. E hoje a gente vai falar sobre política. A ideia é fazer uma espécie de balanço sobre 2015 e falar sobre perspectivas para 2016. Para conversar com a gente, nós convidamos o deputado federal pelo PSB, Thadeu Alencar, e o deputado estadual pelo PSOL, Edilson Silva. Primeiramente, obrigado pela presença de vocês, por atender ao nosso convite. Obrigado também. E a primeira pergunta é a mais genérica. Pensando em 2015, que balanço vocês fariam sobre o que aconteceu no ano que acabou de terminar? Deputado Thadeu Alencar. Esse é um ano muito atípico, um ano que nós vivemos a cada hora, a cada mês, uma situação diferente. Uma novidade foi um protagonismo do Poder Legislativo Federal, a Câmara trabalhando num ritmo muito intenso de trabalho, mas, lamentavelmente, protagonizando uma pauta conservadora, muitas vezes fundamentalista, tratando de questões da maior relevância de maneira acelerada, como a terceirização, como a reforma política, cuja comissão especial estabelecida para discutir, e fizemos audiências públicas no Brasil inteiro, inclusive em Pernambuco, foi implodida sem nenhum respeito pela representação partidária que integrava aquela comissão. O parecer do relator sequer foi apreciado, sendo trazido diretamente para apreciação do plenário. Num patrocínio nessa pauta regressiva do presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, e que se revelou em muitas outras questões, na redução da maioridade penal, numa série de projetos que discutiam aumento de pena, criminalização dos movimentos do Estatuto do Desarmamento sociais, também, o Estatuto do Desarmamento, e coroando com um projeto absurdo que discute o aborto legal, conquistas históricas que nós já tínhamos em torno da mulher vítima de estupro e de violência sexual, sendo obrigada, a partir desse projeto, a frequentar um ambiente policial, uma perícia no IML, o que nega avanços importantes que nós tivemos, inclusive do ponto de vista da saúde da mulher. De modo que foi um ano muito delicado e que culminou com essa discussão sobre o eventual afastamento do presidente da República, que numa democracia é um momento de culminância, porque você contrasta a legitimidade popular em razão de um eventual crime de responsabilidade. Por isso, como nós não estamos cuidando do afastamento do síndico do prédio, é um momento muito importante que, naturalmente, tem que ser precedido pelo afastamento do deputado Eduardo Cunha da presidência da Câmara, porque não pode ser condutor do afastamento de um presidente da República, quem quer que seja, alguém sobre quem pairam suspeitas tão graves, inclusive denunciadas ao Supremo Tribunal Federal. Deputado Edilson Silva, o que dizer sobre 2015? Bem, pouquíssimos reparos a fazer ao que acabou de ser dito aqui pelo deputado Thadeu Alencar, que está vivenciando ali o cotidiano da Câmara Federal e elencou aí um conjunto de temas que foram debatidos, no nosso entendimento, a exemplo do que colocou o deputado, de forma equivocada, né? Foi um ano em que a disputa, né, que existe junto ao governo federal, ao Poder Legislativo, uma crise instalada, uma crise política instalada, gerou aí uma dinâmica dentro da Câmara dos Deputados, cuja resultante é bastante conservadora, né? Foi um ano marcado aí por essa disputa, né? No meu entendimento, uma espécie de terceiro turno, né? Por um segmento aí da política brasileira que não assimilou a derrota e acabou implementando uma dinâmica de disputa muito forte. Óbvio que tem elementos aí da Operação Lava Jato, né, que é uma operação inédita, né, que também, vamos dizer assim, inocula na política essa situação diferente que nós estamos vivendo, de uma instabilidade, de uma precariedade do equilíbrio político muito grande. Nós temos, paralelo a tudo isso, né, como pano de fundo maior, uma crise econômica bastante aguda, né, que persiste, né? Nós vivemos no Brasil os impactos dessa crise com o aumento do desemprego, ou seja, todo esse conjunto de fatores acabam se relacionando dialeticamente aí, né? A crise econômica com a crise política e vamos terminando, né, o ano com essa situação de
da discussão do impedimento, né, da presidente, né, forças sociais vivas na sociedade disputando esse espaço, mas eu acho que um ano positivo. Eu acho que não dá para a gente também colocar tudo na lata do lixo, né? Existiu aí instituições que estão funcionando, né? Apesar de tudo, a gente está vendo o Ministério Público funcionar, estamos vendo a Polícia Federal funcionar, Era a Câmara justamente Federal. isso que eu queria perguntar a vocês, quer dizer, do ponto de vista da avaliação no que diz respeito ao funcionamento das instituições, 2015 foi um ano positivo. A gente observou ao longo do ano muito debate sobre o funcionamento ou não das instituições, se as instituições estariam funcionando de maneira seletiva ou não, se de fato há avanços institucionais. Na opinião de vocês, houve avanços institucionais nesse sentido? Só para concluir, eu acho assim que essas instituições, Polícia Federal, Ministério Público, eu acho que a Justiça está funcionando. Lamentavelmente, o protagonismo que o Congresso Nacional, principalmente a Câmara dos Deputados, o deputado Tadeu Alencar pode falar disso com mais autoridade que eu, apesar desse protagonismo, o problema que eu vejo está funcionando, mas funcionando numa direção, vamos dizer assim, errada, né? E por conta do problema metodológico também, né? Porque infelizmente essa aceleração da discussão de projetos que deveriam ter sido debatidos de melhor forma acabaram não chegando aonde a gente queria, né? Por exemplo, o deputado Tadeu protagonizou, trouxe para cá, inclusive para Pernambuco, uma audiência pública para tratar a reforma política. Era um tema interessante, né? A Câmara estava funcionando, indo para os estados, mas não houve por parte de quem está presidindo a casa a grandeza de saber coletar o melhor daquela movimentação. O senhor concorda? Sim, eu acho que o funcionamento das instituições é notável. O Poder Judiciário, que é uma conquista da política, é um repúdio muito grande da sociedade à política de modo injusto, porque esse Estado onde funciona o Poder Judiciário autônomo, né, colocando na prisão os graúdos, né, coisa que nunca se viu, sejam políticos, sejam grandes empresários, sejam agentes públicos importantes, é uma novidade no Brasil. Portanto, deve ser louvado esse funcionamento exemplar do Ministério Público, às vezes com algum excesso que, evidentemente, precisa ser ponderado, mas, sem dúvida, um funcionamento digno de todo o aplauso. Do Ministério Público, da mesma forma, da Polícia Federal, da Controladoria da União, da Advocacia Pública, porque cumpre um papel de controle da legalidade dos atos da administração pública, no combate à corrupção, em colocar de volta um patrimônio público, muitas vezes dilapidado e colocado fora do país. Eu acho que o funcionamento institucional, de maneira geral, ele é bastante elogiável. O parlamento, que é onde é uma caixa de ressonância da sociedade, é que termina de uma forma melancólica, né, o ano, porque nós tivemos embates lá, nessa pauta progressista que nós defendemos, os nossos partidos. Historicamente, eu quero dizer, deputado Edilson, que eu tenho lá com o deputado Chico Alencar e com os parlamentares do PSOL, Ivan Valente, Glauber Rocha, que veio, Braga, que veio do PSB, o Jean Willis, é uma relação de muita sintonia, porque é um partido que defende de modo bastante incisivo, com muita coragem cívica, bandeiras que nós defendemos. E estivemos em muitos pontos, estivemos juntos na reforma política, na maioridade penal, na terceirização, no desarmamento. Isso aqui para mostrar que há, de fato, uma pauta que se opõe a um comando do presidente da casa que trabalha para que esse oxigênio que vem das ruas, que vem da democracia. Eu me lembro bem um episódio na maioridade penal onde a Polícia Legislativa atuou jogando spray de pimenta em deputados e na juventude da UNE, que estava lá para clamar por algo que era do seu interesse. Então, o embate democrático, ele tem que, naturalmente, ele tem que repudiar esse tipo de iniciativa. Por isso, eu acho que, embora nós estejamos numa condição muito avançada da democracia brasileira, no sentido do funcionamento das instituições, o parlamento precisa de mais democracia interna e só um governo frágil, como o governo da presidente Dilma, permitiu que uma figura do perfil do Eduardo Cunha,
que coloca o seu evangelho a serviço de causas que não interessam ao Brasil, que não interessam uma crise econômica, muito bem lembrada aqui pelo deputado Edilson, nós vivemos um momento de depressão econômica. Né? Vivemos um 2015 que vamos ter aí uma inflação de 10%, que vivemos de 10%, e com a economia tendo regredido em todos os trimestres, o que aponta um ano de 2016 bastante delicado. Então, isso se reflete diretamente nos estados e municípios, porque é uma crise federativa gravíssima, né? Ao mesmo tempo em que nos estados do Nordeste, pelo 5º ano de uma estiagem severa, o problema da crise econômica ele se avoluma e se multiplica de maneira brutal. Nós vamos ter um ano muito duro em 2016. Pensando, deputado Edilson Silva, no plano estadual, o que dizer sobre 2015? Olha, foi um ano aqui no estado de Pernambuco onde nós sofremos os reflexos da situação nacional, né? Pernambuco não é uma ilha e acabou sofrendo aí as restrições orçamentárias, né? A nossa pauta na Assembleia Legislativa refletiu muito os apertos, né, orçamentários que o governo Paulo Câmara tem sido obrigado a se submeter, né? Votamos ali um ajuste fiscal, um ano bastante duro. Do ponto de vista da economia, tem esse aspecto que o deputado Tadeu colocou, a questão da estiagem, que é um tema que está na pauta constante lá da Assembleia Legislativa. Mas nós, como membro da oposição ao governo Paulo Câmara, temos que dizer que, lamentavelmente, nós coletamos hoje, né, opções que foram feitas no passado. Nós temos feito aí uma crítica, né? Pernambuco não se preparou, né, como o Brasil, para esse período de estiagem, né, na economia também, e nós hoje temos uma situação bastante difícil. Na área da saúde, estamos vivendo aí hoje, lamentavelmente, todos os jornais que você abre, Pernambuco e principalmente Recife, tem sido o símbolo nacional dessa ofensiva, né, dessa crise com relação à saúde pública, né, a dengue, o problema da zika, chikungunya e agora a microcefalia. Então eu vejo aí um quadro, nós vamos terminando o ano aqui em Pernambuco, óbvio que do ponto de vista econômico tem estados que estão em situação muito pior do que a nossa, mas do ponto de vista dos serviços públicos, do ponto de vista do funcionamento da economia, nós vamos terminando o ano de maneira não muito positiva, né? Eu espero que a gente possa, no ano de 2016, enfrentar esses problemas com inventividade, né? Procurando incentivar saídas alternativas para a crise, porque se os remédios que estão sendo aplicados continuarem sendo os mesmos, eu não posso ser muito otimista. A gente vai ter que dar uma paradinha agora rápida de um intervalo. Daqui a pouco a gente volta justamente para falar sobre as perspectivas para 2016. O que é que a gente pode esperar, né, a partir do ponto de vista de vocês, deputados, para 2016. Pensando Alto volta daqui a pouco.